Olá, bem-vindos à temporada 2019 do Café Filosófico, onde a gente vai discutir em vários programas inéditos temas de várias áreas do conhecimento, e a gente vai abrir com uma série sobre feminismo. O primeiro programa vai ser sobre silenciamento feminino, e a gente está aqui com Daniele Souza, que ela é professora, escritora, historiadora e mediadora do Leia Mulheres, para falar para a gente sobre o silenciamento. Então, Daniele, como é que é? Silenciamento é uma palavra que a gente usa nas ciências sociais, na história, para tentar desvendar aonde está a mulher na história, né? Porque a gente não encontra a mulher facilmente na história. A gente não encontra a escritora, a gente não encontra a urbanista, a professora, a grande cientista. Elas existiram, onde é que elas estão, né? Então, quando a gente busca a mulher na história e até nas atualidades, e a gente não encontra essa mulher, a gente diz que ela foi silenciada. Ela ali estava, mas a sua voz não consegue chegar, por exemplo, nos dias de hoje. Então, a gente tem uma história feita por homens, para homens, onde os símbolos de grande inteligência, de grande avanço, é feito por homens e para eles. Mas elas estavam lá, e a pergunta é, onde? Né? E por que elas foram silenciadas? Onde é que elas estão, essas mulheres? Então, o silenciamento é essa categoria, digamos assim, que tenta explicar ou ver as causas ou os jogos de poder que fazem com que essa mulher ela desapareça. E a gente não tem esse registro, né? E, por exemplo, tem umas terminologias que eu acho que se fala comumente, né? Uhum. Eu acho que é como se fosse uma metodologia do silenciamento, inclusive cotidiano. Sim. Que eu acho que é mansplaining. Mansplaining, né? Se você quiser falar sobre esses... Existem esses nomes em inglês que falam sobre esses silenciamentos de todo dia, né? Que é, vamos dizer assim, o silenciamento é um iceberg. E o que acontece, esses pequenos silenciamentos do dia a dia é a pontinha do iceberg. Então, você consegue visualizar, às vezes, quando a mulher é silenciada. E você tem esses nomes em inglês que indicam isso. Por exemplo, o interrupting, que é o homem interromper a fala de uma mulher, né? A gente viu isso, por exemplo, com a Manuela Dávila, quando ela estava no Roda Viva, né? O quanto a mulher foi interrompida nas suas ideias, né? Ou o mansplaining, que é você saber de alguma coisa, mas o homem que está do seu lado, por um acaso, achar que você não sabe, engolir sua voz e explicar por você. Né? Às vezes pior do que você explicaria, né? Exato, porque às vezes você sabe e o homem não sabe, mas ele presume que você não sabe. Então, assim, eu como historiadora, formada em História, com pós-graduação em Ciências Sociais, eu já vi um colega meu de trabalho me ensinar, assim, sobre Idade Média. Querer falar por mim sobre Idade Média e eu ficar tipo, não, mas eu sou a historiadora, entende? Então a gente vê esses pequenos silenciamentos e aparentemente, dentro da nossa criação, a mulher acaba se calando. Talvez porque nós fomos ensinadas desde muito pequena que você não pode falar alto, que você não pode interromper, ao contrário do homem que é sempre incentivado a ter uma postura na sociedade, uma voz mais ativa. E a gente acaba se silenciando, ou não se silenciando, mas diante do silenciamento a gente parece que tem um problema de se colocar, né? Então, assim, esses silenciamentos cotidianos, eles acontecem, mas para mim, assim, na minha visão, eu acho que é tipo uma pontinha do indicativo que é muito maior, né? Porque tem o silenciamento secular, né? De mulheres que foram geniais e que tiveram muita dificuldade, ainda assim são pouco lembradas, né? Pouco lembradas. Eu lembro que eu estudei no meu mestrado uma escritora, hoje considerada a grande líder do movimento feminista brasileiro, uma das pioneiras, Ercília Nogueira Cobra. Então, quando você fala o nome dela, ninguém conhece, né? Mas ela foi presa pelo Estado Novo, ela foi torturada, ela foi perseguida, ela escreveu 2 ou mais livros de muito sucesso no início do século XX, que tinham uns títulos assim que deixaram as pessoas muito assustadas, que era Virgindade Inútil e Anti-Higiênica. Então ela falava sobre a dupla moral sexual que existia tanto para o homem quanto para a mulher, quer dizer, o homem pode algumas coisas, enquanto a mulher não. Falava sobre a educação formal, né, da mulher.
que a mulher não tinha essa educação que o homem tinha e, portanto, ela não conseguia trabalho nem independência financeira. E quando ela chega com esses livros que fazem um incrível sucesso na época, ela Era vai mais ou ser menos que época? Assim? 1924, 1927. Algumas pessoas, que estudam a obra dela, dizem que ela foi do movimento modernista porque ela tinha um parentesco com Oswald de Andrade. Então, a gente conhece o Oswald, mas a gente não conhece essa prima dele, né? Que fez tanto sucesso, mas que você não reconhece agora. Se você for procurar, você tem que tirar assim, uma poeira de séculos, de anos, de décadas de silêncio para que você a encontre. Então, assim... Você falou anteriormente que não constava, né? Uma moça fez uma pesquisa, não constava nas bibliotecas mais importantes, né? Exatamente, o nome dela não consta. E aí teve uma historiadora, já falecida infelizmente, a Maria Lúcia Motti, que vai atrás, porque encontra, muito assim por acaso, o livro dela num sebo, e ela descobre o quanto aquela mulher foi importante para o movimento naquele momento, só que ninguém a conhece. E ela vai tentar, e nesse momento ela vai falar sobre o silenciamento, quando ela fala de Hercília. E eu tentei no meu trabalho de mestrado, dar continuidade a esse trabalho, mostrando Hercília, né, tentando trazer, e junto com ela, o quanto outras mulheres foram silenciadas, porque não foi um privilégio, entre aspas, dela, né? É algo que a gente vê, percebe cotidianamente. Por exemplo, no material que você me recomendou, tinha uma crítica, né, que foi feita sobre... eu achei muito curiosa essa crítica, que dizia que ela falava como se fosse por si só, Sim. com uma linguagem crua, né? E o mais interessante é a ressalva que ele faz, que coisa que não acontece nos arraiais do outro sexo. Exato. Na verdade, eu me pergunto o que esse cara leu, né? Porque é muito comum homens, por exemplo, Schopenhauer quando vai falar, ele não cita nenhuma referência das pesquisas que ele tem feito em filosofia oriental. Fala por si só. E aí, quando aparece uma mulher falando por si só, ela é repreendida por isso, né? Tem uma ressalva. E quem fez essa resenha foi o Monteiro Lobato. Porque o Monteiro Lobato tinha, na época, uma editora famosa, né? Uma das maiores do Brasil naquela época, e ele vê alguma coisa em Hercília, mas ele faz essa ressalva, né? Que ela fala por si só, coisa que ele não fazia quando ele ia falar sobre escritores, homens, né? Ele é genial, olha esse escritor, que inovação ele traz, mas com ela, né, ele faz algumas pequenas ressalvas. Então, isso faz lembrar de um motivo que talvez seja para o silenciamento é por que os homens não conseguem admirar as mulheres da mesma forma que eles admiram outros homens, né? Que você vê em Monteiro Lobato, às vezes até em rodas de conversa, pessoas falando de forma eufórica sobre outros homens, mas sobre outras mulheres não se tem essa vontade de falar tanto. Talvez, né? Porque não conheçam, né? Porque não vão atrás também, porque essas mulheres, como a gente está falando aqui, foram silenciadas. Então, por exemplo, quando você vai falar de grandes escritores, você tem o cânone, né? E o cânone é feito por quem? Por homens, críticos literários que fazem uma lista e dizem que esse escritor, esse outro, e essa lista passa adiante, quando chega em você... Por exemplo, nos livros didáticos de literatura, você vê os poetas românticos, você só vê homem, né? Da geração naturalista, você só vê homem. Cadê a mulher para eu admirar? Quando você vai ver lá no final uma Clarice Lispector, uma Raquel de Queiroz, né? Mas as outras tantas que participaram desses movimentos. Inclusive, a Academia Brasileira de Letras tem um evento curioso, né? A Academia Brasileira de Letras, ela foi formada por alguns intelectuais, e uma das intelectuais que formulou primeiro a ideia de trazer a Academia Brasileira de Letras foi uma escritora chamada Júlia Lopes de Almeida. Júlia Lopes de Almeida, na época, era uma escritora de peso, ela vendia muitos livros, ela vivia da literatura, que é uma coisa muito, até hoje, né, você viver só de escrever livros, ela conseguia essa façanha. E quando eles trouxeram a ideia, junto com Machado de Assis e alguns outros intelectuais, ela não foi colocada na cadeira. Então, ela traz a ideia, ela formula junto com outros intelectuais, mas ela não entra na Academia de Letras. Então, quem entra para representá-la? O esposo, que não escrevia, né? Que não era um escritor.
mas entra para representar. E ela fala em algumas memórias que ela tinha vergonha de escrever. Então, quando o marido chegava, ela fechava o livro, ela se escondia, ela fechava a porta do quarto, os filhos não sabiam. Só quando ela ganha assim, algum renome na literatura do Brasil é que ela começa a falar sobre o que ela escrevia. Mas até aí, até a vergonha de se dizer escritora, ela tinha. E a gente percebe, né, que num estudo recente, eu acho que foi a Universidade de Brasília que fez, de 1960 para cá, 70% dos escritores das grandes editoras são homens, 70%. Mais de 50% brancos, né? Também mais de 50% no eixo Rio-São Paulo. Então, você vê aí vários silenciamentos, né? Cadê o homem negro? Cadê a mulher negra? Cadê o nordestino aí também, né? A mulher negra nordestina. A mulher negra nordestina, exatamente. Que a gente tem uma grande escritora negra, que é a Carolina Maria de Jesus, né? Que recentemente completou ano, né? Se ela tivesse... 105 anos. 105 anos, se ela tivesse viva. Ela escreve um livro chamado Quarto de Despejo, e a história dela é assim incrível, né? Como uma mulher, e ela se dizia favelada, negra, mãe solo, catadora, né? Catadora de lixo. E um jornalista, obviamente, homem, né? Vai até a favela do Canindé, lá em São Paulo, que não existe mais, e ele dizendo que, conversando com as pessoas assim, alguns meninos começaram a fazer uma balbúrdia, e essa senhora entra e diz assim: não faça isso não, porque senão eu escrevo sobre vocês no meu livro. E aí ele ficou impressionado, né? O que é que aquela mulher escrevendo livros? Então ele chega perto, ele era responsável por fazer uma reportagem sobre aquela favela. E aí a senhora escreve livros, e ela meio encabulada diz: eu escrevo algumas coisas. Convida ele para entrar no barraco dela, e ele diz que vê pilhas e mais pilhas de papel escrito, e eram diários, né? Falando do cotidiano na favela. Ele recolhe, dá uma ajeitada no português e vendeu assim, foi um sucesso editorial. Mundial, né? Mundial, pois é. Ela ganhou muito pouco também, dinheiro, ela saiu da favela, mas ela não conseguiu o alcance que os livros dela tiveram, porque ela mesmo diz que ela foi enganada, que ela não tinha o acesso a esse mundo da editoração, de como fazer, de assinar contratos, enfim. Então, assim, mas ela está sendo resgatada agora pelo movimento feminista atual, né? Que mexe muito com literatura também e tal. Mas a gente tem essa mulher, quantas outras Carolinas estavam aí e a gente não tem registro, né? Quantas passaram completamente silenciadas, né? Exatamente. Então, assim, Carolina é uma representante hoje do movimento feminista negro, né? Que vai falar daquela realidade, daquela situação, e que ela é muito... E ela era incrível, assim, uma mulher que merece ser estudada e é uma dos ícones da literatura do Brasil, com certeza, mas ainda pouco aceita. Você é mediadora de uma iniciativa chamada Leia Mulheres, né? Que traz esse... Me fala mais sobre isso. O Leia Mulheres nasceu em 2014, 3 meninas lá em São Paulo começaram a fazer esse clube de leitura. Então, elas começaram o clube lá e esse clube se espalhou, né? Nós somos pequenas células, né? Tem mais em 100 cidades do Brasil, e a gente se propõe ler mulheres, né? Exatamente nessa esteira do silenciamento, porque algumas mulheres têm muito o que falar, suas experiências, suas vozes, né? Então, a gente propõe ler mulheres. Então, a gente está aqui desde 2015, se não me falha a memória, já faz uns 3, 4 anos que a gente está aí. E quem primeiro trouxe foi uma escritora aqui da cidade chamada Maíra Dalmas, poeta, escritora. Ela trouxe para cá, me convidou e convidou mais uma colega nossa, também poeta e escritora, chamada Isabela Helena. E a gente começou aqui, hoje a gente tem outra mediadora que trabalha aqui na TVU até, que é a Laísa Félix, somos em 4. Então, todo mês a gente propõe a leitura de um livro. Então, a gente quer um livro escrito por mulheres, a gente quer tentar pegar todas as vozes. Então, mulheres nordestinas, negras, de outros continentes, África, Ásia, a gente quer ouvir essas vozes. Então, a gente se propõe a isso. E tem...
É por cidade, né? Então tem o Leia Mulheres Natal, tem o Leia Mulheres Parnamirim. Exatamente. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem alguns funcionando. Natal, Parnamirim, Açu e Mossoró. As meninas de Mossoró vão reativar agora. E a gente tem outros clubes de leitura também, vários outros. Tem o de literatura, que se propõe a ler livros com temática LGBT. E tem outros clubes que vão, assim, ler homens, mulheres, clássicos. Eu acho que estava uma coisa assim muito... Mas a leitura é independente? Ela é independente. Acontece, cada clube tem o seu livro, cada clube tem o seu local, os seus mediadores. Uhum. E como é que como é que você acha que funciona essa questão do silenciamento no mercado editorial? Assim? Pois é uma coisa que a gente precisa ainda ver, pesquisar, porque a gente tem indícios, né? Quando chega um original de um homem e um original de uma mulher na editora, né? Porque, primeiro que assim, escutando pessoas que trabalham na editoração de livros, chega-se muito mais originais masculinos. Já começa daí, apesar da mulher escrever muito também. Só que parece que ela tem vergonha, ela esconde, como Júlia Lopes fez no século passado, ela esconde aquilo ali como se, não, eu escrevo. Eu não sou escritora, eu escrevo algumas coisas. A gente vê muito isso quando a mulher fala. Enquanto o homem já se afirma, né, eu sou escritor. Então ele tem mais coragem, talvez porque o espaço público seja algo muito mais convidativo para o homem do que para a mulher, né? Então, quando chega menos originais de mulheres e mais originais de homens. E os homens são mais escolhidos para terem os seus originais publicados. Assim, o que leva a isso, a gente pode especular, né? Porque a literatura feminina ainda é vista como um nicho, ou só voltada apenas para a mulher. Tem até um título, assim, que eu estava lendo recentemente, que é a literatura para mulherzinhas, literatura para mulherzinha. Então, por exemplo, a Jane Austen, que escreveu na Inglaterra ali no século XVIII, XIX, aí ela vai falar sobre famílias e casamento, aí o homem não vai ler sobre isso, entendeu? Quem lê isso é para mulher. Mas eu, como mulher, posso me identificar, por exemplo, com os livros de Dostoiévski. Eu, como leitora, posso me identificar com um personagem masculino, mas parece que o homem não pode se identificar com a personagem feminina, né? Eu me identifico com Raskolnikov, porque um homem não pode se identificar com Elizabeth Bennet. Não é? E isso acontece até mesmo na crítica. Quando se fala sobre isso, se diz que a literatura universal, os homens fazem a literatura universal e as mulheres fazem a literatura feminina. Fazem literatura feminina. E dito com essas palavras desse jeito, né? Parece que o universal, só quem capta as emoções universais, os problemas é o homem, a mulher só nossos problemas, e não é assim. Então, talvez essa chegada do material no mercado editorial, menos escrito por mulheres, já é um indício do silenciamento, né? Que a pessoa, às vezes, vive numa situação onde ela é forçada a ter um estilo de vida que não quer, às vezes a pessoa tem que trabalhar em casa, tem que fazer isso, tem que fazer... Quer dizer, exato. Agora a mulher tem que trabalhar e cuidar dos filhos, né? E aí, quando é que ela vai escrever, né? Exatamente, né? Essa jornada dupla de trabalho. A gente vê também que na educação da mulher, quando a gente vai pegar a história, a mulher teve uma educação muito mais atrasada, digamos assim, do que o homem. Então, quando o homem ia para a escola, ele lia latim, Ovídio, né? Tinha todo um currículo ali para ele se formar no que ele quisesse. A mulher estudava no máximo 4 anos, por exemplo. Alta de Souza, nossa poeta, estudou 3 anos, enquanto os irmãos dela, né? Os grandes irmãos de Alta de Souza estudaram quantos anos? Políticos proeminentes aqui do Estado. Alta estudou 3 anos só. Falando nisso de políticos, a gente teve... Primeira vez que uma governadora, né, no Rio Grande do Norte tem isso da representatividade também, Sim, né? Nos ministérios. Isso. Quando a gente vai olhar a política, a gente também vê esse problema do silenciamento, né? A mulher ainda chega cada vez mais, assim, é mais difícil a mulher chegar em determinados pontos de poder, onde ela vai ter uma representatividade maior. Então, por exemplo, a primeira governadora do Brasil foi em 1994, que foi a Rosiane Sarney. 1994, foi a primeira governadora, né? A nossa primeira governadora foi Vilma.
E agora a gente tem a nossa segunda governadora. Quer dizer, antes de Vilma não teve nenhuma governadora. E depois de Vilma, que ficou dois mandatos consecutivos, só Fátima agora. Né? E aí a gente é uma das poucas no Brasil agora, né? A única. A única do Brasil. É a única do Brasil. Todos os outros governadores do Brasil são homens. Só Fátima Bezerra é governadora mulher no Brasil. Quer dizer, o que essa mulher representa, né? Ela representa muito e ela representa também na figura dela um silenciamento. Cadê as outras mulheres políticas? Né? E é na política que a gente faz a diferença, né? É nas entranhas do poder que a gente pode mudar. Então, se eu só tenho homens, como é que eu vou mudar a vida da mulher? Mas me fala um pouco também sobre como é que vocês escolhem o material que vai ser lido no Leia Mulheres. A gente faz uma curadoria. Então, assim, nós somos em 4 meninas, 4 mulheres. Então, a gente faz uma curadoria do primeiro... Esse ano foi o primeiro semestre. Quais livros nós queremos ler. Então, cada um faz uma lista, né, tentando pegar todas tentando afastar os silenciamentos, né? Pegar mulheres negras, poetas, mulheres daqui, que fazem literatura aqui. A gente vai ler agora, nos próximos meses, a Regina Azevedo, que é uma grande poeta, né, aqui do estado. Acho que ela não tem nem 20 anos, a Regina, e ela já está tendo assim, um sucesso nacional. Assim, ela é reconhecida muito mais lá fora do que aqui. As pessoas falam Regina Azevedo, né? Mas lá fora ela é extremamente reconhecida. Então a gente tenta pegar essas lacunas, né, e trazer e propor para as pessoas lerem. Então a gente marca um mês, um livro, as pessoas leem ou adquirem o livro, tentam ler, e no final do mês a gente marca um local para conversarmos sobre aquele livro. Então todos são convidados, assim, quem vier para contribuir é convidado, homens, mulheres, a gente não faz... Como é que faria para participar, por exemplo, o pessoal que estiver assistindo o programa, se quiser ver? As pessoas podem entrar nas redes sociais do Leia Mulheres Natal. A gente tem o Facebook, Leia Mulheres Natal, um grupo, e o Instagram, Leia Mulheres Natal também. Então lá a gente solta todas as informações, o livro do mês, as datas que vão acontecer, às vezes a gente faz compras coletivas, a gente indica os melhores lugares para comprar. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar, a gente faz empréstimo. A gente quer que as pessoas leiam, né, da melhor maneira possível. A gente se ajeita lá. É um grupo que acabou ficando assim, um laço de amizade muito bonito, para além das leituras. Então, você teria alguma referência interessante para saber, para a gente poder, quem quiser saber mais sobre o seu ensinamento, ler em casa e tal? Você falou de Ercília Nogueira Cobra, né? Ercília Nogueira Cobra, se a gente colocar lá, vai ter a biografia dela, né? Que eu acho que é uma das grandes biografias sobre o silenciamento, da Maria Lúcia Motti. A gente pode encontrar nos cadernos de pesquisa da Fundação Carlos Chagas. Só fazer o download gratuito, acho que por aí a gente pode começar, né? E eu escrevi a minha monografia, minha dissertação, que também está aqui, é só acessar pelos sites aí, tá na UFRN. E vim para as discussões, porque eu acho que a gente fala muito sobre silenciamento nas nossas rodas de conversa do Leia Mulheres, porque eu acho que o Leia Mulheres parte desse conceito, né, que é escancarar as vozes, dizer elas existem e elas devem ser escutadas. Então eu acho que quem vier participar vai ouvir muito sobre silenciamento. Ok, muito obrigado pela participação. Obrigada. Daniela, a gente conversou com Daniela Souza, mediadora do projeto Leia Mulheres Natal. Isso. Historiadora, professora, escritora. E esse é o projeto de extensão da UFRN Café Filosófico, que a gente tenta trazer várias discussões sobre várias áreas do conhecimento. Quem quiser saber mais sobre o Café Filosófico, tem a fanpage, Café Filosófico TVU, tem o canal do YouTube, Café Filosófico TVU também. Saber mais sobre o projeto Leia Mulheres, é só entrar a nível nacional, né? Isso. Tem o www.leiamulheres.com.br, além da fanpage do Leia Mulheres Natal e do Instagram. Isso. Então, é isso. Muito obrigado. Eu espero vocês no próximo programa do Café Filosófico. Até lá.